Olá, pessoal. Muito prazer. Meu nome é Vinícius Diniz. Eu sou médico cirurgião vascular aqui de São Paulo. Primeiramente, gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Regional São Paulo pela oportunidade de falar de um tema tão importante e prevalente até, né, nos nossos hospitais, que realmente é a trombose venosa profunda e mais ainda o tromboembolismo venoso, tá? Então, vamos começar do básico, né? O tromboembolismo venoso é uma entidade que, na verdade, ela reúne três patologias, né? Que seria a trombose venosa profunda, a trombose venosa superficial e também o tromboembolismo pulmonar, né? E por que ela preocupa tanto, né? Vamos tentar entender um pouco mais essa doença. Então, assim, quando você tem uma trombose nas veias, né? Principalmente a trombose venosa profunda, que nada mais é do que a formação de um coágulo nas veias profundas, né, que geralmente acontecem nas pernas, né? Essa drenagem venosa, ela acaba indo para o coração, né, e posteriormente para o pulmão. Então esse coágulo, que ele é formado muitas vezes na perna, né, ele acaba se formando e se libera, ele solta nessa drenagem, acaba sendo bombeado do coração e desse bombeamento do coração ele pode ir para o pulmão e fazer um tromboembolismo pulmonar, né? Então a trombose venosa profunda é uma entidade que pode afetar tanto em situações assim cotidianas como em situações de pacientes internados, né? É uma situação que pode ser facilmente ou suspeitada, tá? E se ela for identificada, ela é uma condição extremamente grave que realmente exige de um cuidado um pouco mais importante e realmente precisaria de um cirurgião vascular para fazer uma condução correta disso daí, tá? E realmente essa trombose venosa profunda, esse coágulo que se desprende, ele vai ao pulmão, e isso pode sim ser fatal, né? Hoje a gente tem, né, que o tromboembolismo venoso é a terceira principal causa de morte cardiovascular, né? Realmente perde apenas de infarto e do acidente vascular cerebral, é a terceira causa de mortalidade. E realmente, assim, é uma mortalidade, é uma situação, uma doença que, infelizmente, ela é subdiagnosticada barra subnotificada muitas vezes, porque ela se confunde com outras doenças, né? O tromboembolismo pulmonar, associado à trombose venosa profunda, ela pode ser facilmente confundida com doenças pulmonares barra respiratórias, ou mesmo com doenças cardíacas, tá? Quem são os pacientes de maior risco, né? Os pacientes de maior risco realmente são os pacientes que, por exemplo, estão numa idade mais avançada, associada a uma imobilidade prolongada, paciente com cirurgia recente ou com trauma recente, ou mesmo pacientes com câncer, tá? Então, dando exemplos mais práticos, pacientes, por exemplo, de uma idade um pouco mais avançada ou que vão fazer viagens prolongadas, viagens longas, né? Ou mesmo pacientes que realizam um tipo de cirurgia ou estão em pós-operatório de cirurgia, né? Esses pacientes, eles facilmente podem desenvolver a trombose venosa profunda e também o tromboembolismo pulmonar, tá? E acontece em pacientes, como eu comentei, já doentes ou em situações corriqueiras, né? Você pode estar viajando de avião, pode estar viajando de ônibus, ou uma situação de mobilidade um pouco mais importante. Você teve uma cirurgia recente, né? E realmente você pode desenvolver a doença. Como que a doença se manifesta, tá? Então, primeiramente, a trombose venosa profunda, ela vai se manifestar geralmente com uma dor associada a edema, né, o inchaço das pernas, pode ter vermelhidão, né? Geralmente mais comum, muito mais comum é em uma perna só. Então, prestando atenção, paciente, mais uma vez, que teve uma dor súbita associado a inchaço, né, geralmente em membro único, esse paciente ele pode sim ter uma trombose venosa profunda, né? E essa trombose venosa profunda, se não for prontamente diagnosticada, ela pode desenvolver o tromboembolismo pulmonar. E o tromboembolismo pulmonar, como que ele é caracterizado? Ele é caracterizado principalmente por falta de ar súbita também, associada a dor torácica, e outras podem ter outras complicações, né? Como sensação de desmaio, ou mesmo desmaio, né? Ou sensação de hipotensão.
e realmente a gente está falando de uma situação de que a trombose venosa profunda, se ela não for tratada, cerca de 30 até relatos de 50% dos casos podem desenvolver sim o tromboembolismo pulmonar, que realmente ele é potencialmente fatal. Em relação ainda mais ao diagnóstico. O diagnóstico, ele está associado muitas vezes aos sintomas, né? O diagnóstico, ele está associado a um raciocínio clínico, mas ele é muitas vezes complementado através de ultrassom das pernas, ultrassom venoso, tá? Esse daí para fazer o diagnóstico da trombose venosa profunda. Já o tromboembolismo pulmonar, que seria a complicação, né? Que seria a situação mais grave, geralmente vai exigir uma tomografia, né? Uma angiotomografia protocolo TEP, né, que a gente chama que é uma angiotomografia dedicada a essa doença. Em relação ao tratamento, né, o tratamento muitas vezes a gente vai fazer com o uso de medicações de anticoagulante, tá? Essas medicações têm vários tipos no mercado e realmente elas ajudam a proteger muita doença para entender um pouco melhor a gravidade, né? Como eu falei, a trombose venosa profunda ela vai desenvolver 30 a 50%, ela vai desenvolver o tromboembolismo pulmonar. Quando você trata com anticoagulante, né, a chance disso acontecer diminui a cerca de menos de 5%. Então, assim, a medicação anticoagulante ela é muito importante para o tratamento da doença. E existem algumas situações um pouco mais graves, né, que não só as medicações anticoagulantes, como medicações que são fibrinolíticos, né, medicações para dissolver o trombo, ou mesmo alguns procedimentos endovasculares, procedimentos com catéter, de maneira mais moderna e eficaz, podem ajudar sim ao tratamento da doença. O recado que eu gostaria de dar é que é uma doença que pode causar problemas muito sérios, tá? Potencialmente fatais. A trombose venosa profunda, que é esse inchaço na perna, essa dor na perna, se ela não for de uma maneira muito atenta, tratada, ela pode causar um problema maior, que é o tromboembolismo pulmonar, né? E a gente pode, além de fazer um diagnóstico precoce, a gente pode se prevenir dessa doença. E como que a gente pode se prevenir da doença? Principalmente, né? Movimentação em períodos que você vai ter uma imobilidade prolongada. Então, por exemplo, você está numa viagem mais prolongada, está num avião, está num ônibus, tenta se movimentar um pouco. A questão da movimentação na viagem, uma caminhada, uma movimentação das pernas, isso daí ajuda bastante. Além disso, daí, uma boa hidratação, uso de meias de compressão e a prática de exercícios físicos, né? Exercício físico, a musculatura da perna, ela vai te ajudar a se proteger da doença. Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com o cirurgião vascular e angiologista, Dr. Vinícius Diniz, pelo seu Instagram, @drvinicius.vascular, ou pelo Instagram da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Regional São Paulo, @SBACVSP. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.